Olá, o quanto nós podemos realmente, digamos assim, confiar na veracidade histórica dos evangelhos? Pois é, isso que nós vamos ver hoje neste que já é o 99º episódio da nossa playlist Ciência Espiritual aqui no canal Paulo Steckel. Pois muito bem, este é um tema que eu já quero tratar há bastante tempo e desde que nós fizemos uma entrevista com um pesquisador chamado List Rangel aqui no canal, que foi uma live bem interessante chamada Cristianismo Primitivo, né? E foi muito interessante. E o livro dele, que é este aqui, Arqueologia dos Evangelhos, que eu recebi dele, a versão impressa, é um dos que nós vamos usar para chegar a alguma resposta dessa pergunta que é o título deste vídeo de hoje. O List, para quem não assistiu a nossa live aqui, está, List Rangel. Vocês podem procurar, porque eu vou colocar na tela final deste vídeo aqui a live sobre o cristianismo primitivo que ele fez aqui no canal meses atrás. Pois o List é um brasileiro, né? E é uma pessoa muito, muito inteligente, na minha opinião. É realmente uma pessoa incrível. Ele é psicólogo e doutorando, né? E ele vem ampliando a sua formação em Israel, na Itália e em Portugal. Então, esse escritor ele é jornalista, historiador, conferencista, escritor e pesquisador de civilizações antigas como a romana, a egípcia, a judaica, e possui inúmeros trabalhos realizados no campo científico pelo mundo. Há mais de 25 anos, o autor então do livro Amo, Logo Existo e Jesus Além da Crença realiza palestras no Brasil e no exterior. Atualmente ele mora em Portugal. E esse livro, Arqueologia dos Evangelhos, é o terceiro livro da série investigativa Páginas de Jesus. Então, List Rangel, desde os 14 anos de idade, se dedica às pesquisas acerca do Jesus histórico. Então, após décadas de estudo, ele apresenta, então, nesse livro, um projeto audacioso de resgatar a essência da mensagem de Jesus. Antes de tudo, List Rangel propõe desvendar os evangelhos e apresentar as motivações históricas que levaram seus autores a sedimentar as bases para o nascimento de uma nova religião, que é, então, o cristianismo, né, gente? Bom, eu tenho o livro na versão impressa aqui, né, que me foi enviado pelo List. Já o li, muito bom, por sinal. E achei interessante encontrar mais conexões com o que eu penso e eu já publiquei num livro meu, que é este aqui, Elohim Israel, em 2001. Encontrei mais conexões do que eu imaginava. E fiquei muito feliz com isso. Não nas partes místicas ou esotéricas, mas nas partes históricas, né? Digamos assim. Tanto eu no Elohim Israel quanto o List no livro dele, ele delata o óbvio, que são algumas inconsistências históricas nos evangelhos. Eu, no caso, faço no Elohim Israel em toda a Bíblia. Né? E aí que está, não há mais como se sustentar uma infalibilidade bíblica, inclusive a histórica, porque já está mais que assentado que não é possível. Não é possível. Mas isso não faz o livro ser destituído de valor, gente. Essa que é a questão. O mesmo se pode dizer das obras de outras religiões, mesmo as budistas, né? Tendo eu uma origem budista, digo, nem tudo que está ali como sendo palavra do Buda é do Buda. Aliás, boa parte não é, provavelmente, do Buda. A mesma coisa atribuindo-se a Jesus as palavras do Evangelho. Uma coisa que o autor, e eu falo também no livro Elohim Israel, o autor Ulisses Rangel, na Arqueologia dos Evangelhos, né, delata muito bem exatamente essas inconsistências. Então, como o próprio livro diz aqui, um estudo que levou mais de 10 anos para ser publicado, então agora chega, né? Inclusive é nessa forma aqui, a forma revista, né? Atualizada.
E a base dele é o Evangelho de Marcos. Interessante isso, né? E eu falei sobre isso no meu livro Eloé Israel, e até vou fazer uma leitura aqui de um trecho do Eloé Israel, que fala sobre os evangelhos em si, para contextualizar essa questão do uso, né, do texto de Marcos. Então, lá na página 78 do meu livro Eloé Israel, eu coloco o seguinte, que a principal polêmica que podemos levantar no que concerne aos 4 evangelhos canônicos é a sua divisão em evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, muito semelhantes entre si, e o evangelho de João, consideravelmente diferente, parece mais gnóstico, digamos assim. Então, o evangelho de Mateus seria o mais antigo a princípio, e é o único que parece ter tido um original aramaico, mas nunca foi achado nada nesse sentido. E os demais teriam sido escritos em grego, né? Bom, Mateus talvez tivesse pertencido ao colégio dos 12 apóstolos ou aos 72, né, porque dizem que Jesus teria tido muito mais discípulos nesse sentido, e parece ter escrito o primeiro evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo. O evangelho de Marcos, que é a base do livro do List, teria sido escrito por um discípulo de Jerusalém contemporâneo de Paulo, Barnabé e Pedro. Mas isso tudo é sempre muito controverso. O evangelho de Lucas teria sido escrito por um médico de origem pagã que acompanhou Paulo em sua segunda viagem apostólica. Lucas teria escrito também os Atos dos Apóstolos. E a questão do evangelho de João é um pouquinho mais complicada, né? Nós vamos ao caso de analisar aqui, porque ele é mais gnóstico. Ninguém sabe quem é este João, se é realmente o apóstolo João, ou um outro João, ou alguém que usou o nome de João para essa questão. Então é bem interessante isso que se coloca aqui. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é o que o Lister analisa no seu livro, ele enfatiza o ministério doloroso de Jesus e o seu triunfo na Páscoa. Eu gostei muito realmente da obra do Lister, a forma como ele escreveu, né? Mas a introdução dele, gente, é uma das partes mais importantes da obra. Ele coloca muita coisa que vocês vão ter que entender ali. Ele diz assim: de todos os desafios com que me deparo na incansável pesquisa pelo Jesus histórico, o maior deles é o escasso material acerca de um movimento filosófico e religioso que emergiu nas terras de Israel no século I da era cristã. Devido a essa escassez de fontes seguras, Ernest Renan afirmou que os evangelhos, em boa parte, são lendários. Isso é um spoiler, na verdade, do que eu vou falar no resto do livro aqui. O próprio fato da escassez já mostra realmente que tem muita coisa que não é bem assim. Aliás, todo mundo que estuda, né, o esoterismo, até quem estudou teosofia e outras coisas, já desconfia, né, que a Bíblia, e no caso os evangelhos não saem fora disso, foram mais ou menos manipulados de alguma forma. Só que no caso dos evangelhos é um pouquinho pior, porque os evangelhos originais foram manipulados. Eu diria para vocês com toda segurança que não há os evangelhos originais. Como assim? Vamos ser bem claros. Esse texto que vocês leem nas Bíblias hoje, não importa se é a católica, se é a protestante, dos 4 evangelhos, são uma colcha de retalhos de milhares de manuscritos diferentes, em que eles fizeram uma coletânea disso, né, uma recensão, vamos dizer assim, para estabelecer o que seria o texto definitivo, o texto canônico, o texto aceito oficialmente. Então eles fizeram uma mescla de coisas. Não há nenhum dos 4 evangelhos inteiro na sua versão original. Vocês sabiam disso? Pois é. Depois, quando eu falar mais para o fim do vídeo do meu livro também, vai ficar mais claro isso. Pois é. E realmente é uma colcha de retalhos. Há quem disse que a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, é uma colcha de retalhos nesse sentido, foi a própria Helena Blavatsky, que já me alertou isso quando eu era adolescente. Vejam que coisa. Então, claro que isso não depõe que a gente analise o texto e o que ele pode ter de interessante, de ensinamento espiritual, inclusive, mas o fato é que não há um texto original completo de nenhum dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nenhum. Muito menos dos 4 num único manuscrito que seja considerado
original. Então não existe isso. Isso foi uma compilação, digamos assim. Só que compilações, nesse caso, têm um caráter político também e, portanto, foram sujeitas a manipulações, inserções, retiradas de textos. É quase como fazer uma Assembleia Constituinte, né, gente? Não é muito diferente, não. Não é muito diferente. Só que nesse caso tem a ver com questão religiosa. Então, esse primeiro trecho do livro dele já diz muita coisa realmente. Mas ele deixa bem claro, né, o List, como é um pesquisador, que o livro dele não é em si um livro religioso, pois nele não há qualquer possibilidade de defesa desta ou daquela religião ou doutrina. Digamos assim que o objetivo principal do List nessa obra não é defender o cristianismo nem veracidade dos evangelhos, que é inclusive a pergunta do título desse vídeo aqui, né? Ele não tem esta pretensão de defender nada. Né? O objetivo dele é investigar os evangelhos. E aí o que é veraz ele vai, né, falar, se é o caso, e o que não é verídico ele também vai falar tranquilamente. Não digo denunciar, né, mas falar, vai deixar claro no livro dele essa questão. Como ele diz, esse trabalho trata de uma pesquisa histórica, acompanhada de uma análise textual. Que no livro ele cita os trechos de Marcos e vai analisando ali, a partir do hebraico e de outras considerações necessárias, para poder fazer uma análise realmente exegética de peso, né? Então vamos aos fatos, como ele mesmo diz, ou se você preferir, as lendas que nos chegaram até os dias de hoje. Como ele diz aqui, um nazareno, um pouco mais de 30 anos, convocava um punhado de pescadores analfabetos, a maioria oriundos de Cafarnaum, e que, como todos os seus conterrâneos, eram oprimidos pelo poderio romano. A opressão se dava numa intervenção de 3 ordens, uma imposição político-religiosa que corria através do culto ao imperador, a outra uma tensão econômico-social através das altas taxações e dos impostos, incluindo saques e pilhagens nas fartas terras da Galileia, o que levava os zelotes galileus a tramarem motins e revoltas, e uma opressão moral de natureza familiar, quando jovens israelenses eram tomadas como escravas e levadas para as orgias nos palácios romanos, ou em outras circunstâncias, quando homens que outrora eram livres eram mandados para os porões das galés, mantidos acorrentados durante as batalhas náuticas travadas por Roma. Como se vê, o caos era social e moral. Então é isso aí que ele vai analisar, né? Das lendas que tem a ver com isso. Aí o pessoal pergunta, tá, mas por que Marcos? Por que ele escolheu o Evangelho de Marcos para as principais análises do seu livro? Ele mesmo pergunta isso. Por que utilizar um Evangelho que é colocado pela Igreja como o segundo a ter sido escrito? Por que tal referência? E logo Marcos. Diz o List justamente porque esse evangelista aqui é considerado pelos teólogos o mais pobre no estilo e na linguagem. Por que então Marcos? Então a primeira resposta a essa pergunta encontra-se nas investigações de história e exegese bíblica. Há evidências suficientes para admitirmos que Marcos não foi o segundo evangelho a ser escrito. Olha só, essa é a tese do livro, né, gente? Essa opinião é quase unânime entre os pesquisadores. Há sérios estudiosos no assunto afirmando desde 1920 que tanto Mateus quanto Lucas tiveram os escritos de Marcos sob os olhos. Já existiam os registros de Marcos ao lado de um possível punhado de ensinamentos de Jesus, que foram chamados pelos teólogos de que, a letra Q. Então, a origem de que seriam esses punhados de ensinamentos, compreende-se que venha da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Essa fonte contém algo muito próximo do que seria os ditos do Senhor, as logia, né, discurso. Há também outros pesquisadores que afirmam que os logia, ou seja, os discursos de Jesus, poderiam ter sido compilados por Levi, mas nada ainda confirmado sobre esse assunto. Agora estamos diante de um fato que nos mostra que no início só existiam os escritos de Marcos e a fonte Q. Todavia, entenda a Q como a possibilidade de vários textos, e não como sendo um único texto, apenas um evangelho paralelo na tradição primitiva do cristianismo. E daí que tem origem
milhares de manuscritos que eu falei agora há pouco, que depois provavelmente foram sendo coletados, né, em vários evangelhos, na verdade, não existem só esses 4, mas que esses 4 foram considerados pela igreja nas suas origens como os mais importantes, os mais relevantes. E aí, juntando com uma coisa ou outra de outros evangelhos, dessas outras fontes, se foi criando ao longo de séculos o texto que hoje nós temos. É interessante isso, né, gente? O que mais que ele coloca ainda nessa introdução que eu acho interessante aqui? Interessante que ele diz uma frase que eu também concordo plenamente. Hoje se considera, através de sérias pesquisas, que menos de 10% das palavras atribuídas a Jesus, ou Yeshua, que é o nome em hebraico dele, e aramaico que ele fala aqui, é que são originalmente dele. Menos de 10% são palavras do próprio Jesus, assim como talvez menos que isso também seriam palavras do Buda, né, que estariam no Tipitaka. Então, seria o texto, né, mais antigo que nós temos do budismo. Acho que faz todo sentido, né? Todo sentido. Marcos, assim como os outros evangelistas, recebeu acréscimos, né? Enxertos, digamos assim. E nesse texto realizaram algumas mágicas que levaram ao sumiço de certas passagens. Ele vai falar isso ao longo de todo o livro. Né? Para que fizeram isso? Ah, vai me dizer que você não sabe. Bem, se não sabe, está na hora de saber. Então, vamos juntos descobrir. Com a releitura histórica de Marcos, que ele faz em todo o livro, né, você também descobrirá sutilezas no texto, que irão além mesmo da análise a que me propõe realizar. Então ele vai fazendo, né, ao longo do livro, muitas dessas análises super interessantes, algumas eu vou mostrar para vocês, vou falar. Né? E quanto ao Evangelho de João, os outros evangelhos, então, vamos considerar aqui. Bom, é no Evangelho de Mateus, que então era considerado até então o mais antigo, né, que se encontra a narrativa da infância de Jesus com a concepção de uma virgem. Né? Bem como ele apresenta a linhagem de Jesus vinda de Davi, com a intenção de mostrar que o Nazareno era o Messias esperado. Isso é uma manipulação, gente. Foi uma manipulação dos escritores do Mateus. Para isso, o autor cometeu abusos no texto, fazendo conexões com as profecias de modo deliberado, equivocando-se, inclusive, em suas origens, remetendo-as a profetas que não são seus autores, o que mostra que o autor ou os autores de Mateus ignoravam as profecias. Ou seja, o que ele quer dizer que no caso de Mateus, que é o que mais faz as conexões de Jesus com profecias do Antigo Testamento, o texto nem cita os trechos, né, proféticos corretamente, mostrando então que foi uma pura manipulação para parecer que Jesus era o Messias judeu. Uma das teses centrais aqui, praticamente um spoiler, né, do livro do List, é que ele não considera que Jesus tenha de fato sido o Messias esperado pelos judeus. O que eu acho muito relevante, bastante interessante essa tese dele. Eu sou um pouco mais radical que isso, mas eu concordo com a ideia de que realmente Jesus não é o Messias. Praticamente é isso que se quer dizer. Quando nós falamos não é o Messias esperado pelos judeus, né? O que de certa forma faz sentido, porque eles esperavam um rei que fosse passar, né, a espada em todo mundo e que fosse ser um Bar Kokhba, né, alguém assim totalmente rebelde, que fosse insuflar a massa judaica contra o Império Romano, e não foi o que ele fez. Então, neste sentido, Jesus de fato não foi o Messias. Ele pode ser qualquer outra coisa, um mestre espiritual, se vocês quiserem, tudo, mas chamá-lo de Messias realmente foi, segundo List, eu concordo, uma manipulação sacerdotal aí. Posterior, inclusive, do cristianismo. Ele, né, o fato dele ser considerado o Messias, o ponto mais polêmico do livro, desse vídeo que eu estou falando aqui, é que esse Jesus, se é que existiu, não vou nem entrar nesse ponto aqui, não seria o Messias esperado. Seria, no máximo, um ser espiritual, né, para quem acredita nisso, que deu o seu ensinamento, mas que, infelizmente, mesmo esse ensinamento foi deturpado, que é o que vocês conseguem confirmar no livro do List. Esse é um ponto que nós temos que deixar bem claro, né, gente? Bom, e sobre o Evangelho de João, que o pessoal me pergunta, né? O mais complicado de todos é esse Evangelho de João, segundo o List, pois é nítida a manipulação dele para servir de amparo às bases teológicas da igreja. É nele que Jesus é confundido com Deus,
sustentando a ideia da Trindade universal. Assim como é nele que se encontra um forte sentimento antijudaico ao dizer que Jesus teria afirmado que os judeus são filhos do diabo e não de Deus. Há muitas perguntas não respondidas no Evangelho atribuído a João. Uma delas é se Jesus, no instante da morte, confiou Maria a João. Por que Maria não aparece em seu Evangelho? Também é no Evangelho de João que aparecem passagens que não existem em outros evangelhos, como é o caso da mulher adúltera, e que, por sinal, os cristãos ainda confundem equivocadamente com a Maria Madalena. Então, existe muita polêmica nesse sentido. Há estudiosos que acreditam que esse evangelho, de João foi escrito tardiamente nos anos 90, entre 90 e 105 depois de Cristo, da Era Comum. Não há como aceitar que esse evangelho tenha sido escrito pelo filho de Zebedeu, que além de tudo era analfabeto, como afirmam os Atos dos Apóstolos. Assim sendo, ele também não escreveu as 3 epístolas que levam seu nome, muito menos o livro simbólico do Apocalipse, que ainda hoje muitos acreditam tratar-se de uma obra de revelação. O Evangelho de João pode ser considerado um estranhonomínio. Veja interessante essa tese do List, considerando que, apesar de tudo, o Evangelho de João é tão enaltecido pelos gnósticos teosofistas, principalmente, mas o próprio List aqui, e eu não tenho como discordar dele, coloca, pelo contrário, o Evangelho de João não só como o mais antigo, como mais que uma manipulação teológica para fazer de Jesus não só o Messias, que já foi função do Evangelho de Mateus, mas ainda por cima no próprio Deus. Bem interessante essa questão aí. Nós estamos falando do ponto de vista histórico, né, gente? Claro. Bem realmente interessante isso. E aí ele vai apresentando a partir do capítulo 1 várias leituras, vários pontos assim que são interessantes, e ao invés de ler os trechos, eu vou ler algumas explicações que ele dá sobre alguns termos muito comuns que se usam, obviamente, em todos os evangelhos e que, com certeza, as pessoas gostariam de saber. Por exemplo, a palavra Messias, que é o hebraico Mashiach. Na religião cristã, diz o Ulisses aqui, cunhou-se o termo grego Yesu Cristo. Explico que Yesu é a forma mais próxima no grego para o nome Yeshua, devido à dificuldade nessa língua do som gutural muito usado no hebraico e no aramaico. Daí o surgimento do termo Yesu. Já o Cristo, em grego, quer dizer ungido. Esse termo não tem relação alguma com o Messias para os hebreus, pois o Mashiach deveria ser alguém com o perfil de um profeta, mas também deveria ter as habilidades de um contestador social, assim como se comportou João Batista, que talvez tivesse muito mais foro para ser considerado o Messias judeu do que o próprio Jesus, gente, nessa lógica. Percebe-se que Yeshua não se enquadrou como um político ou reivindicador dos interesses revolucionários dos judeus. Eis o porquê da grande dificuldade encontrada por Paulo na divulgação da Bessora, pois povos livres como os gregos e os romanos não tinham necessidade de um libertador, de um Mashiach, porque já não aguardavam um revolucionário, ao contrário dos judeus, cuja crença se espalhava em forma de esperança para muitos que aguardavam a libertação. Bessora é o anúncio, o anúncio, o evangelho, é o evangelion, é a mesma coisa, né, gente? Aí falando sobre o nome, Yeshua, Yeshayahu, o profeta, é Isaías, O leitor pode observar atentamente que por várias vezes aparecem nas narrativas do Novo Testamento pequenos textos que são deslocados do Antigo Testamento. No caso, na citação que se faz de Jesus em relação a Isaías, que diz: toda geração de Judá vai até ele, e todos os que moram em Jerusalém, que é Jerusalém, são por ele imersos no rio Jardém, confessando suas faltas. Aí, como está escrito em Yeshayahu, que seria então Isaías, o profeta: eis que envio o meu mensageiro diante de ti, ele aplanará o teu caminho. Bom, então, segundo o List aqui, há um grave erro nessa situação, e a citação é uma mistura do que se lê em Êxodo 23:20 e aparece em Malaquias 3:1, e copistas mais tardios, ao reconhecerem o erro, tentaram mudar para assim como está escrito nos profetas, e não especificamente em Isaías.
Sabe-se que boa parte desses deslocamentos de frases é para conferir autoridade ao messianato de Jesus. Historicamente, quando a igreja, nos primeiros séculos da expansão do cristianismo, quis tomar para si a Torá e os textos dos profetas, para então compor o Velho Testamento, os padres tentaram com isso mostrar ao povo judeu, não convertido à nova religião, que Jesus era o predito, escolhido por Deus e que fora anunciado pelos profetas, mas eles não o aceitaram. Daí a insistência na repetição das frases de antigos profetas para dar legalidade profeta a Yeshua, ou Jesus. Importante ressaltar que nas descobertas de Qumran, os escritos do Mar Morto, encontra-se presente entre os textos pertencentes à comunidade dos essênios a crença de que estes representavam e criam ser a voz que clama no deserto, a anunciar a chegada do Messias e de uma nova era. E, como eu falei sobre o João Batista, o que o List fala sobre o João Batista aqui na obra dele? Bom, segundo ele, foi um profeta com vida à seta. Era judeu, viveu no século I da Era Comum. Na narrativa de Lucanos, ou o nome Lucas é uma contração de Lucanos, do Evangelho de Lucas, há o relato do nascimento de João Batista e o texto afirma que sua mãe era parente de Miriam de Nazaré, Maria. Sendo assim, ele seria um familiar de Jesus. Como se sabe, ele se vestia de maneira exótica, comum aos profetas. O batismo dele no Rio Jordão era de natureza simbólica e recrutava os pecadores ao arrependimento, sendo a água um ritual em que o pecador era mergulhado completamente nu, almejando a purificação. O Batista era um profeta essencialmente escatológico, pois, segundo ele, o reino de Deus estava próximo e era necessário o arrependimento urgente. Essa é uma característica dos profetas, fazer previsões que estavam na iminência de acontecer e não para se realizarem em um futuro distante. Ou seja, nesse sentido, o livro do Apocalipse não se refere ao fim do mundo, gente. Os profetas de verdade fazem previsões próximas, não para sei lá quantos mil anos depois. Então é isso que é um dos motivos, eu concordo com isso, por que o Apocalipse de João não pode ser usado hoje em dia para se prever fim do mundo, como as pessoas fazem por aí, com esse sensacionalismo todo. Não faz sentido. Isso não existe, como diria o falecido Quevedo. João colocava como atitude predecessora ao batismo o arrependimento. Em hebraico se diz teshuvah, arrependimento, dos equívocos cometidos e, consequentemente, a busca pelo perdão divino. O teshuvah é muito mais do que um simples arrependimento. É o retorno do indivíduo à sua essência divina, um retorno a algo maior, às luzes. O teshuvah será um dos pilares do anúncio do Jesus histórico. O cristianismo criado pelos homens ignorou esse preceito de Jesus e manteve na morte de Cristo a senha para a salvação, cujo objetivo foi a expiação e a remissão dos pecados da humanidade. Ou seja, o arrependimento não era mais importante nesse sentido, mas a senha para a salvação passou a ser a morte de Jesus. Não há condições exegéticas, nem históricas até o presente momento, para afirmar que o Jesus histórico batizava ou mandava que os seus amigos batizassem. Ponto, definitivo. Qualquer referência bíblica a esse preceito deve-se levar em conta a influência do cristianismo nascente entre os gentios como sinal de ingresso nas comunidades cristãs. Então ele vai fazer vários desses tipos de considerações no seu livro, que eu acho muito, muito, muito importantes mesmo. Recomendo para vocês o livro dele. E agora eu vou fazer algumas considerações no meio disso, que estão lá no meu livro, na Eloé Israel. Vou deixar aqui um pouquinho a capa dele também. Que considera algumas coisas sobre a historicidade de tudo isso. Bom, vamos ver aqui. Os evangelhos, na visão que eu dou nesse livro aqui, que é de 2001, teriam sim um simbolismo baseado em coisas do Antigo Testamento, e por isso, quando a gente faz uma análise até cabalística do Novo Testamento, até mais até do Evangelho de João mesmo, algumas coisas têm algum sentido espiritual, mas isso não é nenhuma prova de que realmente Jesus fosse o Messias e muito menos o Filho de Deus. Eu disse já no Eloé Israel que muitas das referências a Jesus se referem a um mestre interno, ou Cristo interno, como alguns quiserem,
e não tem nada a ver com uma certa figura histórica ou pseudo-histórica que tenha se chamado Jesus. Então acho que isso é importante. Como eu digo aqui, se os 4 evangelhos não apresentam mais que a história simbólica do Cristo interno, e não necessariamente a de um Cristo interno, então o que nós podemos pensar, por exemplo, do Ato dos Apóstolos? É simbólico? Sim, em certo sentido, sim. Mas é basicamente o cristianismo de Paulo que começa a se mostrar, que é muito diferente, gente, do verdadeiro cristianismo. Paulo, por exemplo, se dizia judeu de nascimento, né? Era de Tarso, na Cilícia, que deve ter nascido lá pelo ano 10. E era ao mesmo tempo cidadão romano, e em Jerusalém recebeu desde a infância uma formação religiosa na doutrina dos fariseus, que frisavam a lei oral, em vez de sacrifícios no templo. Então ele deve ter entrado em contato com as seitas judaicas de Qumran e os essênios, que unindo o judaísmo com a filosofia grega, desenvolveram a filosofia gnóstica, que é a busca do conhecimento interno, de sofia, ou sabedoria do Cristo interno. A tradição esotérica diz que Paulo foi um essênio, e que ao deixar a seita constituiu seu próprio grupo. Se é que isso é possível de ser verdade, né? Daí é que teria nascido o cristianismo, de certa forma, e que de certa forma, né, foi manipulada por Roma depois. Então, a partir desse momento, tornou-se ritualismo vão. E aqueles que não compactuaram com a estratégia, essa manipulação toda, né, para transformar o Jesus em Messias e depois em Filho de Deus ou o próprio Deus, né, digamos assim, voltaram às comunidades do deserto ou para Alexandria, como eu digo aqui. Né. A partir disso, todos os escritos de Paulo foram adulterados, ou já foram feitos para essa função, né, para que não delatassem essa grande mentira aí. Então a base da doutrina era o Cristo crucificado e ressuscitado, e como Messias, né, nesse sentido. Mas eu digo que o Cristo crucificado, na verdade, é o que está no interior do homem, segundo dizem muitos esotéricos, aí, né, preso, adormecido. E o ressuscitado é o Cristo vivificado pela iniciação, segundo dizem outros. Ou seja, talvez tudo isso seja baseado em histórias muito mais antigas, né, para se chegar a esse ponto. Então esse é um fator bem claro para nós, digamos assim, e que recomendo que vocês também observem. Finalizando essa questão, o que eu quero dizer com isso? Não há, por mais que as pessoas fiquem muito inflamadas quando a gente afirma isso, nenhuma base real definitiva para provar a historicidade de Jesus. E mesmo quando a gente diz, não, Jesus existiu sim, mesmo que a gente reconheça essa possibilidade, aí nós temos que ainda perguntar qual Jesus? O Jesus homem, que depois foi transformado em Messias e no próprio Deus, nas manipulações posteriores? Ou alguém que nem sequer se chamava Jesus, como dizem alguns autores, que teria vivido na comunidade de Qumran, né? o mestre do templo lá de Qumran, teria sido de onde se decalcou a história para Jesus? Parece que sim, parece que é uma grande criação mitológica, um grande mito que foi criado aí, baseado em materiais até bem antigos, né, para se fazer disso a religião que é hoje o cristianismo. Há muitas obras nesse sentido, e o livro do List dá uma clareza nesse sentido a partir da análise do texto de Marcos, que eu acho muito, muito interessante mesmo. E o meu livro, o Eloi Israel, faz isso a partir das fontes consideradas mais místicas, mas os dois se complementariam bem no final da história em dizer que não há maiores bases para confirmar a historicidade, pelo menos de Jesus como Messias e muito menos como Filho de Deus. Essas são para nós ponto pacífico, gente. Ponto pacífico. Né? Claro que estamos falando, né, como pesquisadores e não como crentes. Eu não sou obrigado a ser um crente das afirmações do cristianismo, assim como quem não é budista não é obrigado a ser crente das afirmações do budismo ou de qualquer outra religião. E não há nem uma intolerância religiosa nisso. Porque se isso fosse intolerância religiosa, significa que nós seríamos obrigados a acreditar nas afirmações doutrinárias do cristianismo ou de qualquer outra religião, sem sermos daquela religião, e isso seria um atentado à liberdade. Lá se fala tanto da liberdade, direito à liberdade hoje em dia, né? Seria um atentado. Então, se eu digo que eu não acredito no que o cristianismo afirma, ponto, eu tenho esse direito. E isso não é intolerância religiosa. Até porque se eu dissesse que acredito, estaria sendo hipócrita.
Eu não tenho que acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar e o Estado é laico. É isso que a laicidade dá. Mas, numa contraposição, né, o outro lado da moeda, ele dá o direito a mim ou a vocês de acreditarmos se nós quisermos. Plenamente. Temos esse direito. Então é isso que as pessoas têm que entender. Quando você diz que você não acredita em determinada crença, isso não é intolerância. Intolerância é quando você talvez impeça o outro de crer ou tenta impedir o outro de ter essa crença. Isso nós não temos o direito. Agora, quando nós analisamos historicamente, como fez o Ulisses muito bem nesse livro, é outra situação, bem diferente, né? E isso vale não só para o cristianismo, o judaísmo, mas também para o budismo e outras religiões. Gostem ou não, esta é a verdade. Somos pesquisadores e nós queremos saber a verdade dos fatos. Há muita manipulação nos evangelhos? Sim. Existiram alguns praticantes do cristianismo nas suas origens, lá nos primeiros 4 séculos, que diziam que não entendiam como podiam unir, né, a Torá judaica, que corresponde ao Velho Testamento hoje, né, o Antigo Testamento, aos evangelhos, para fazer a Bíblia católica, digamos assim. Porque eles não viam nenhuma conexão real entre uma coisa e outra. Marcion e outros falaram isso. Né? Foram considerados grandes hereges pela Igreja Católica. Disseram que não podiam aceitar esse tipo de coisa. Então ele, inclusive, desconsiderava todo o Antigo Testamento. Mas mais claramente, segundo diz o próprio List, não tem como a gente acreditar que realmente Jesus fosse o Messias judeu esperado, porque ele não tinha esse perfil guerreiro, agitador, contestador político, social. Não que os ensinamentos dele não tenham uma contextualização possível do ponto de vista social. Com certeza sim. Com certeza sim. Às vezes a gente se ressente que a Bíblia em nenhum momento colocou entre seus preceitos não terás escravos. Aliás, eu vi isso escrito num meme há poucos dias e achei bem interessante. Realmente, em nenhum momento a Bíblia disse isso, não terás escravos. E não só o cristianismo, todas as outras religiões cometeram esse mesmo problema. Nenhuma delas disse nos seus dispositivos básicos da doutrina, não terás escravos. Por quê? Porque no mundo antigo e até há pouco tempo, né, até o século XIX, era praticamente aceito, né, por todo mundo o ter escravos. Então seria uma instituição tão antiga que atacá-la seria um grande problema para a expansão de uma religião. Aí, por isso que eu acho que nunca se fez isso, nunca se colocou em princípios de religiões mais antigas o não terás escravos. Pelo contrário, ainda se usou a noção de ser servo de um senhor, ou que equivale a ser escravo de alguém, no próprio simbolismo da relação entre Deus e os seres humanos. Veja que interessante isso. Né? Isso acontece não só no cristianismo, acontece até no hinduísmo, né? Os servos de Krishna. Né? Então essa servidão, você se colocar sob a tutela de alguém considerado superior, foi usada no simbolismo das religiões o tempo todo. Incrível isso, né? É isso, a ideia desse vídeo aqui era dar só um apanhado bem rápido e geral dessa questão aqui, sobre a veracidade ou não dos evangelhos, e eu tentando responder de modo aberto, obviamente, né? O quanto eles podem ser considerados verazes, um percentual que pode ser bem baixo. Isso ainda está sendo pesquisado, mas nós sabemos que se só 10% das palavras do evangelho, dos evangelhos, né, são atribuíveis a Jesus, de fato, a um Jesus que possa ter existido, quer dizer que os outros 90% são manipulação, com um propósito, e esse propósito com certeza não é a favor do povo, não é a favor do benefício dos realmente necessitados. Então, é temerário aceitar isso, gente. Mas fica a critério de vocês, né? Eu não posso dizer para vocês não aceitarem. Eu não acredito. Eu tenho sérias divergências nesse sentido. Está lá no meu livro Elohe Israel. Inclusive, quem quiser, né, o meu livro Elohe Israel, pode pedir através do meu e-mail, gente, que é o paystack@gmail.com, que é também a minha chave Pix aqui para quem quiser fazer alguma doação para o canal em qualquer valor. Mas se quiserem saber como adquirir esse meu livro Elohe Israel, paystack@gmail.com. E o livro
do Lício Rangel, né, que é este aqui, o Arqueologia dos Evangelhos, também vocês podem adquirir. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, né, o site do Lício Rangel, para que vocês por lá possam pedir esse livro que eu recomendo realmente. Ali pelo site vocês vão conseguir, tanto eu acho que tem versão digital e versão impressa, as duas. Aí vocês escolhem o que é melhor para vocês. Quem gostou desse vídeo, gente, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não seguiu, né? Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Se quiser me seguir nas redes, aqui está meu Instagram, @psteckel, meu youtube.com/paulosteckel, meu Twitter, _psteckel, tem uma página de fãs lá no facebook.com/canal paulosteckel, e o meu e-mail, psteckel@gmail.com, vocês podem usar para tudo, para dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, gente. Eu estou à disposição de vocês. E logo, logo nós já teremos o nosso 100º episódio aqui da playlist Ciência Espiritual, gente. Que privilégio. Depois de tanto tempo, né? 2 anos já, dentro dessa pandemia, inclusive, todo esse processo difícil, foi que eu fiz, né, a playlist Ciência Espiritual, que deu essa renovada no canal, e ele está do jeito que ele está agora. Né? Em quase 100 episódios, nós fomos mudando toda a estrutura do canal, e está desse jeito que vocês, a princípio, estão gostando, né? É isso que digam aqui nos comentários, ok?